Tá, vamos lá dentro. A doutora Rosa Santos está connosco, nutricionista. Falamos hoje de colesterol. E com alguns falamos exemplos... bem ou falamos mal? Falamos bem. Vamos dar bons exemplos de Sim. alimentos que temos, por exemplo, nesta mesa, que favorecem o bom colesterol, não é? E Sim, também não também. engordam. E não é só isso. E também conseguem baixar o colesterol, para além disso, evitar que a gente tenha o colesterol alto, o que é muito mais importante do que, de facto, baixar o colesterol. Porque quando ele está demasiado alto, às vezes é preciso medicação. E a medicação nem toda a gente a pode tomar, para além de ser bastante cara. Por isso, é melhor prevenir sempre do que estar a remediar com medicamentos. Colesterol é sinónimo de gordura má? Porque também Colesterol, há gordura boa. dentro do colesterol, e nós vamos ver mais à frente, de facto, existem vários tipos de colesterol. Existem os bons, os maus, talvez, etc. Mas há sempre modo de a gente compensar aquilo que é mau através da alimentação. Sim. Sempre. Muito bem. Como é habitual temos olha, do nosso público. Começamos pela Antónia Castro. Olá, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostava de saber se só os obesos é que podem ter colesterol elevado. Uma boa pergunta. Não, às vezes acontece, não é tão vulgar, mas às vezes acontece por uma questão hereditária que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios possam ter o colesterol elevado e então aí sim, nós herdamos essa característica de ter o colesterol elevado. Tanto ao ser magro como ser gordo, aí assim a herança é sempre contínua. Portanto, essa parte que nós recebemos de ter um gene em que nos leva a que tenhamos o colesterol elevado, essa parte nós vamos ter que combater também com a alimentação. Até porque normalmente herdamos 70%, o colesterol é uma herança de quase 70% e os 30% é através da alimentação, mas é muito fácil nós conseguirmos combater de facto o colesterol através da alimentação. Obrigada. Está respondido. A segunda pergunta é de um senhor, é o Manuel Gonçalves. Bom dia. Olá, Bom Manuel, dia. bom dia. Bom dia. Doutor, diga-me, por favor, quais são as consequências do colesterol alto? As consequências, se ele estiver mesmo muito alto e não houver cuidados suficientes, principalmente a nível nutricional, de facto podem ser devastadoras. A nível cardíaco e a nível cerebral. Nós podemos ter o AVC ou podemos ter o infarto do miocárdio, que são obstrução que o colesterol produz nas nossas artérias. Para além disso, também podemos ter ao longo do tempo, se for depositando, a aterosclerose, que é aquilo que nós dizemos quando as pessoas estão com mais idade, eles ficam com ateroscleróticos. De facto, a aterosclerose o que é? É o endurecimento da artéria que faz com que a progressão do sangue não se faça tão eficazmente para o cérebro. E nós ficamos com algum déficit a nível cerebral e não conseguimos pensar tão bem. Ficamos mais lentos. Pode não ser da idade, mas sim dessa maleita que nós temos a nível do colesterol e das artérias. Bom, era uma panóplia de problemas que Sim. a Rosa tinha que apresentar para falarmos das complicações em torno do colesterol, não é? Eu digo as mais Era, graves, claro. que essas aí são as mais graves. Porque para mim o mais grave de tudo é ficar sem o cérebro. Porque eu não ter conhecimento daquilo que já se passou e aquelas pessoas que vivem ao meu lado verem-me realmente sem eu conseguir reconhecê-las, acho que para mim isso deve ser uma coisa dramática. A outra coisa dramática é eu realmente ser uma pessoa que gosto de andar a pé, gosto de fazer desporto, não conseguir fazer desporto porque tenho um AVC. Porque uma pessoa Ter com um essas AVC limitações, pode... não é? Exatamente. Em termos físicos, nós podemos ficar com limitações. Em termos intelectuais, podemos ficar com déficits. Esses déficits são irreparáveis. E realmente eu acho que é uma coisa mais dramática é não conseguir ver os nossos netos, não conseguir ver os nossos filhos. De facto, acho que isso que é dramático. Para eles também. E nós, ao pensar não só em nós, mas sim neles, porque nós gostamos imenso de comer, nós gostamos imenso de comer coisas que nos fazem mal. Mas ao pensarmos nos outros também e saber que eles vão ficar a sofrer por nossa causa, devíamos pensar melhor quando estamos a fazer a alimentação. Muito bem. Mais uma pergunta. Carolina Santos. Bom dia, Sr. Doutora. Bom dia. Gostaria de saber quais ter o colesterol alto, quais os sintomas de ter o Colesterol alto. Uma boa pergunta. É o seguinte, o colesterol, assim como a tensão arterial elevada e alta, não dá sintomas, o que é dramático, porque se nós soubermos que os nossos familiares têm colesterol alto, devíamos ser mais vigiados para, de facto,
quando ele está alto, nós tentarmos baixar o colesterol, fazermos uma alimentação mais regrada, atividade física, etc. Por isso, não dá sintomas. Como não dá sintomas, quando dá sintomas, já é tarde demais. Por isso, é que se deve começar a prevenir, isto é, muito cedo devíamos começar a ter uma alimentação mais cuidada. Eu diria que devia ser desde sempre. Mas quem é jovem, é óbvio que não vai pensar que vai ter colesterol alto e que vai ficar doente. Mas principalmente aquelas pessoas que têm na família já alterações a nível de colesterol, de triglicerídeos, devem pensar bem em que idade e perguntar ao médico em que idade é que devem começar a ter uns cuidados mais restritivos relativamente a determinadas coisas, que é o tabaco, é a alimentação e a atividade física, que são coisas fundamentais depois para o colesterol. Para aqueles 30% que nos restam. Não é? Falta a Laura Santos. Laura. Bom dia. Bom dia. Doutora, a partir de que valor podemos considerar o colesterol elevado? É 200 mg por decilitro. Esse é o valor-chave. Mas não é assim tão linear, porque o colesterol total, de facto, nós temos esse intervalo. 200 é o máximo e depois temos vários intervalos com várias gradações. Mas o 200 é um número mágico em que nós, no colesterol total, sabemos que aquele valor, acima daquele valor, todos os outros também podem estar alterados. É o valor dramático. Obrigada. Mas também essas indicações surgem cada vez que fazemos análises, não é? Sim. O médico, por isso é que eu acho que as pessoas deviam ser mais cuidadas e irem ao médico de família, acima de tudo irem ao médico de família e de vez em quando, fazer, de acordo com aquilo que ele achar necessário, fazer análise para de facto andarmos atualizados relativamente a alguns parâmetros. É uma análise simples de fazer se nos deslocarmos a uma farmácia? Sim. Ou temos de ir a um laboratório fazer uma análise? Não é necessário ir a um laboratório. Mesmo as análises, a não ser que seja uma máquina já muito antiga, etc. Sim. Mas as máquinas que nós temos atualmente, de facto, prestam um bom serviço nesse Já campo. podemos fazer numa farmácia, por exemplo. Sim, aquilo não dói nada. Portanto, não há motivo nenhum para deixarem de fazer. Vamos ouvir a Vamos à explicação, sua explicação. da Rosa para este tema. Prevenir, evitar e baixar nesta que é uma das doenças assintomáticas mais graves que podemos aqui apresentar. Não é uma doença, é um fator de risco. Sim, é um fator de risco. É um fator de Sim, risco. mas é assintomático, não é? É sintomático. Esta imagem é só para mostrar que a idade, de facto, é o pior fator de risco que nós temos. Será que podemos fazer alguma coisa para evitar que a nossa idade faça isto? Claro. Podemos, através da alimentação, com alguns cuidados, através da atividade física também. Quando chegamos aqui assim, a esta fase, e temos aqui assim, já quase a artéria obstruída, a não passar sangue, quem vai sofrer são os campos que estão a seguir, Claro. que é o caso do cérebro, é o caso do coração, pode deixar de funcionar. E isso, de facto, é dramático. E, ao longo do tempo, nós podemos ver que, de facto, as artérias vão ficando neste estado. Porquê é que algumas pessoas, mesmo tendo esta idade, 65, portanto, isto é de 20 Sim. e 25 anos, porquê é que algumas pessoas, mesmo tendo 90 anos, se calhar não têm estas artérias assim tão Que obstruídas? não tiveram comportamentos de risco. Exatamente. Claro. Portanto, há algum motivo, para além da hereditariedade, é um facto. Aquilo que nós fazemos com os genes que nós temos, aquilo que nós herdamos, temos que utilizar bem. Claro. E utilizar bem é ter uma atividade física regular, é de facto ter uma alimentação boa. Então vamos lá aos tipos de colesterol que nós temos. Há muita confusão. Vamos ver se consigo desdramatizar esta confusão toda dos Sim. colesteróis. Há fundamentalmente 3 tipos de colesterol. Gorduras há 4. 3 colesteróis. O colesterol total, as HDL e as LDL. Qual é o valor que nos interessa e qual é o colesterol, neste caso, que faz mal, de facto, às artérias? É este. É as LDL, que depois nós vamos tentar calcular muito facilmente, desde que tenhamos o outro. E é só para mostrar que, de facto, nós tendo uma alimentação cuidada, o colesterol total tem o seu papel. Este aqui, assim, é dramático, mas nós, aumentando aquele que é bom, que é este aqui, assim, as HDL, portanto, as HDL é o honrado, eu digo que é o honrado, começa por um H. A gordura O honrada. LDL começa por um L, é lixo. Ok. Portanto, o LDL é o mau, é lixo. O lixo vai se depositar nas artérias. Ao depositar-se nas artérias, pode, de facto, além das artérias ficarem mais duras, podem obstruir.
ao longo do tempo, como nós vimos, ao longo da idade pode ficar obstruída. Como é que nós calculamos estas LDL, estas meninas que são muito más? E porquê é que estão aqui os triglicerídeos também? Porque os triglicerídeos são uma gordura, mas não são da gordura que nós comemos, mas sim dos hidratos de carbono, que é o vinho em grandes quantidades, exatamente, o pão, etc, etc. Por exemplo, agora é que vamos às contas. Sim, mas estas são fáceis de fazer. Exatamente. 200 de colesterol, por exemplo. Vamos tirar as HDL, 60. Dá 140, não é? Sim. Ok? Triglicerídeos a dividir por 5. Vamos fazer de conta que temos 150. A dividir por 5 dá 30. Portanto, nós ficamos com 140. Sim. Ok. 140. Qual é o valor da HDL? 100. Que nós devíamos ter abaixo de 100. Quer dizer que ou subimos esta, Ou temos de descer a outra. ou temos que descer aquela. Por isso, ou comemos melhor e andamos a pé, ou então temos que comer menos para ter menos colesterol. Ou os alimentos que têm colesterol. Há várias maneiras de dar a volta ao texto, então. Ou comemos bem, fazemos atividade física. Estas HDL, como vamos ver à frente, dependem de duas coisas, de andar a pé e de beber um bocadinho de vinho. Mas o vinho em dose terapêutica. O que é dose terapêutica? Eu estou com uma dor de cabeça e não tomo uma carteira de comprimidos. Portanto, eu estou com uma dor de cabeça, tomo só um. A dose terapêutica é a quantidade de vinho necessária para fazer elevar estas HDL que depois vão diminuir as LDL, o lixo que nós temos nas artérias. Penso que está esclarecida esta parte. Agora Estou a fazer vamos contas. Um está a copinho fazer- só. Estou a fazer contas. Não, um copinho menos. não, menos um bocadinho. Menos de um. Então, o que é Qual as deste tamanho, que já LDL? vamos mostrar a seguir. As LDL, de facto, causam... Aquela conta dava esta... 110. 110? Estamos com 10 à frente. Aquela conta dava 110. Temos que andar a pé e beber Sim. um quarto de copo de vinho. Pronto, é Pronto. suficiente. Ok. Ok. Vamos ver também depois à frente como é que podemos baixar o colesterol em vez de aumentar as HDL. Ok. Colesterol LDL. Cá estamos a falar do lixo. O Está ali lixo, um o diabo. lixo, um diabito à solta. Sim. Este diabito à solta, o que é que faz? Deposita-se na artéria, como estamos a ver aqui assim, e pode chegar algum assim e depois e tapa. Ao tapar, o que é que acontece? Pode Temos arrebentar. obstrução, temos um AVC ou temos um infarto. Se for no coração, é um infarto. Se for no cérebro, é um AVC, um acidente vascular cerebral. E depois temos um outro que anda a limpar as artérias, que é um anjinho. HDL. É o anjinho que chegou e que está a limpar as artérias, que é o tal que nós temos que andar a pé, comer alguns alimentos que fazem subir, que é o caso do vinho e das nozes, por exemplo, e esses aí são os arrumadores. O que é que acontece? Nós temos muito lixo, mas temos muitos arrumadores de lixo, não tem problema, porque eles limpam tudo. O que é preciso, de facto, é andar a pé e comer bem, comer de modo saudável para o lixo ser combatido Ser com limpo, esses anjinhos, não é? Sim, ser sim. arrumado. Por isso, se nós tivermos muito destes a limpar, não há problema nenhum. Onde é que está, afinal, o colesterol? O que é que se pode e o que é que se deve evitar? Exatamente, o que é que eu posso e o que é que devo evitar. Imaginemos o leite. Vamos para o grupo do leite e derivados. O leite. O leite magro, 1 miligrama, enquanto que o leite gordo tem 13. Não é assim muito mau. Vejam só a discrepância aqui assim. A margarina e a manteiga. 2,230. E as margarinas, pelo menos antigamente, eram consideradas realmente muito más para a saúde. Agora não. Eles conseguiram, em termos industriais, dar a volta ao texto e os trans que existiam antigamente nas margarinas, agora não existem. Até porque existe uma margarina que ainda tem menos, que é a margarina soja, que produz um efeito contrário, aumenta as tais HDL. O queijo fresco também. E o queijo de bola? E o queijo e as natas. 19,88. Vejam só a diferença também nas natas, 33% de gordura para 36%, também? 66,97, são Natas 30 também. magras, não é? Mas Natas magras ou de ou soja. os lights, como eles Mas costumam dizer, o que etc. mais se assinala é mesmo a diferença da Exatamente. margarina e a manteiga. Vamos às proteínas, às carnes, que toda a gente acha que as carnes fazem mal e que só devemos comer peixe. Não é bem assim. Porque as crianças e os jovens, mesmo tendo colesterol um bocadinho elevado, que não é normal, mas se tiverem, têm que comer carne. Não vão comer sempre eternamente peixe. Até porque está provado que basta comer 4 a 5 vezes por semana peixe
que é suficiente para nós termos a nossa quantidade de colesterol. Gostava de saber quantos portugueses o fazem, mas isso é outra conversa, não é para o colesterol agora. Porque fomos habituados. Mas nós podemos mudar também um bocadinho essa situação. É para isso como que cá óbvio. estamos. É para isso que cá Exatamente. estamos. E para demonstrar que podemos fazer as coisas bem feitas. Não é apenas uma questão de gosto. É difícil. Que é essa parte não é apenas uma questão de gosto, é uma questão de saúde pública. E económica também. Porque é mais barato. Curiosamente é mais barato comer bem. Curiosamente. Então vamos lá. Fazer as diferenças. Que assim, eu até passo um bocadinho à frente, que a minha ideia é a seguinte, que eu costumo explicar aos meus doentes. Nós temos, dentro do próprio animal, aquilo que é, por isso é que nós dizemos que as carnes vermelhas que realmente são mais prejudiciais, porque no nosso sangue é que está o nosso colesterol. Tudo que tenha sangue tem colesterol. Agora imaginemos, dentro do mesmo animal, um porco. Nós temos uma costeleta de porco que é branquinha, não tem sangue. Sim. Agora imaginemos uma febra de porco que já é mais rosadinha, tem sangue. Uma não tem colesterol, que é costeleta, e a outra tem muito colesterol. Ok? Vamos ao frango. Um frango, uma coxa de frango tem aquelas artérias e tem veias, é mais rosadinha, etc. E então, se chuparem aquele ossinho, então é que é um concentrado. É exatamente. Mas vamos ao peito de frango, não tem colesterol. Claro. Por isso, é que nós dizemos, assim de uma maneira geral, e isto aqui assim aplica-se a quase tudo, dizemos de uma maneira geral que tudo que seja vermelho, de facto, tem colesterol, porque o nosso colesterol também está no nosso sangue. Nos animais é a mesma coisa. Relativamente aqui assim, é só para chamar a atenção que realmente, quando tem sangue, aumenta. Está em ordem crescente. Vejam só a diferença entre um frango, o peito do frango, não é? Mas há outra coisa que eu gostava de chamar a atenção também. Aquela coisa de que o peito do frango é realmente o melhor alimento, etc, etc. Vejam só que a costeleta de porco, este animal é sempre proscrito e eu ainda não sei bem porquê. A costeleta de porco tem menos do que tem... Como o mesmo que nós. Se calhar. Deve ser esse o problema. Provavelmente. Vamos a um outro alimento que de facto é único, é o tal alimento que é completo. Não, aqui estamos no... Acho que passamos ao ovo. O ovo não está cá hoje. Ou então será no fim. Ok. Deve ser no fim. Vamos nos peixes, exatamente, é no fim. Então vamos passar nos peixes, todos, menos estes aqui assim. Eu não costumo falar muito nos peixes e normalmente digo que são todos. Porquê? Porque de facto os mariscos é aqueles que normalmente têm mais colesterol e raramente principalmente o camarão, não é? Sim, sim, sim. O camarão realmente e a lula também, esse comemos Rosa, mais. Posso lhe garantir que a galinha acabou de pôr o ovo e vai aparecer a seguir. A sério? A sério, juro. Galinha, vamos pôr o ovo. Mágico. É? Magia. Pronto, o ovo também é mágico, porque é completo, não é? Exatamente. É mesmo completo. Eu ainda não percebi porque é que proteínas de alto valor biológico fazem tão bem à saúde, as pessoas têm medo de as comer. Podem comer. E nós vamos dizer à frente como é que se pode anular isto aqui assim. Como é que se pode ensanduichar o colesterol, metê-lo no meio e ele não ser absorvido. Portanto, o ovo, vejam só, a clara do ovo, que é uma proteína pura, que é aquilo que nós damos aos doentes quando eles estão em déficit nutricional. Zero de colesterol. E o curioso disto tudo é que, de facto, um ovo em açorda, com os tais alimentos que fazem reduzir o colesterol, fica com 40, exatamente, fica com 48. Mas a gema tem 1280. Por isso, nunca comam a gema sozinha. Se comermos com a clara, já anula, não é? Exatamente. Com a clara, o inteiro, tem 408, que é um terço. Portanto, vale a pena, se calhar, comer ovos. Sim. Não digo comer ovos todos os dias. Vá, por semana, faça lá aí uma conta. 3 ovos por semana. Máximo. Sim. E quem quis, as crianças podem comer mais, digo eu que podem comer mais, porque eu acho que as crianças, quantos mais ovos comerem, mais crescem. Se a criança quiser ser muito alta, tem que comer, porque é completo. É um alimento completo e é as melhores proteínas que nós temos. Se a pessoa quiser, entretanto, comer só claras para ganhar músculo, aí assim é realmente o melhor que se pode fazer. Mais algum quadro? Temos então o último quadro, vamos que pôr a galinha a descansar. Ela agora foi de férias. E porque é que eu trago os bolinhos de noz? Nós vamos falar das nozes porque, de facto, as nozes é um alimento fantástico. É? Então vou já tirar. Então vamos lá. Não seja por isso. As nozes... Com licença. Tem uma coisa curiosa que eu estive a observar, tem arginina, que nós damos aos doentes quando eles têm as feridas, aquelas chagas. Sim. Pronto. E a arginina faz parte também das nozes. É um aminoácido realmente fantástico que cura as feridas. Para além disso, tem ômega 3, como vocês sabem, fazem baixar o colesterol e aumentar as HDL, que é aqueles
faz baixar o lixo e aumenta os anjinhos, os Exatamente. lixeiros. Limpam. Portanto, as nozes, de facto, são um alimento completo, único. Para além das nozes, o que é que nós Alimentos temos aqui assim? recomendáveis, sim. Exato. Uma alface, que de facto tem fibras. O pimento, que tanto pode ser verde como vermelho, também é muito bom. Tem alguns antioxidantes que fazem muito bem. Sim. Não é só o colesterol, mas também à saúde. Depois temos o pão para o pequeno almoço Pão com escuro. soja, com margarina de soja. O pão escuro, de facto, tem fibras que conseguem arrastar a nível do intestino o colesterol. Juntam-se ao colesterol, que é uma gordura, quando está o colesterol, Sim. elas juntam-se e são arrastadas e saem. Não são absorvidas. Ok. Por isso é que nós dizemos sempre pão escuro. Não é que o pão escuro tenha menos calorias, engorde menos, mas é melhor para a outros saúde. benefícios. Exatamente, é as Traz mesmas outros calorias. benefícios. Azeite, Azeite, está aqui no centro. De mas não está em grande quantidade, também já percebi. Exato, não está em grande quantidade, porquê? Porque o azeite é a melhor gordura que nós temos, mas engorda como as outras gorduras. Por isso é que nós devemos usar com alguma parcimónia. Isto é, devemos usar na medida certa, só aquela quantidade que nós achamos que Claro. vai fazer bem, tal como o vinho. Também deve ser usado na dose certa. Este é um copo pequenino. Este é um copo pequenino. O que dizem os estudos e o que dizem as nossas orientações é que nós não devíamos aconselhar vinho, porque as pessoas não têm o bom senso de depois usarem a medida certa. Atenção. Começam a ficar muito que satisfeitas. Exatamente. Começam a ver. Atenção, que a medida certa até é menos que isto. Isto é para o homem, para a mulher é menos um pouco. E o que dizem os americanos que andaram a estudar estas coisas, Sim. dizem o seguinte: se nós comermos um prato de aveia, papas de aveia ao pequeno almoço, e bebermos esta quantidade para a mulher menos um bocadinho à noite, juntamente com uma refeição que devia ser de salmão, porque tem os ômega 3 e porque de facto nós descobrimos que na Groenlândia aqueles esquimós não tinham doenças cardiovasculares. Porque seria? Então vieram a descobrir que de facto é da alimentação. salmão. Comem salmão. Comem muito salmão, de facto. A gordura que eles comem é uma gordura saudável, assim como o atum, etc, etc. Para sobremesa, para temos terminar. o ovo. O ovo já percebemos que é o inteiro. mais rico de todos. Vá. Exatamente. E depois, para a sobremesa, uma maçã. De facto, tem algumas substâncias, algumas pectinas, que é o melhor que nós temos para o nosso intestino. Para depois fazer o bolo completo, para acabar a sanduíche, de facto, é o ovo que nós devemos ter, que fica o colesterol no meio, porque Sim. primeiro comemos a salada, sempre, primeiro a salada. Isto é por camadas. Depois comemos o colesterol, Sim. algum, pouco, Sim. e depois comemos a sobremesa, que neste caso também elimina. Ficamos com o colesterol Rosa, não é ensanduichado. exatamente a cereja no topo do bolo, mas é a maçã. Muito obrigado. Exato. Muito obrigada. Muito obrigado, Até à Rosa. próxima. Obrigada a eu. Ficámos a conhecer melhor.